Isto não é coincidência. O que tu tens sentido nas últimas semanas, nos últimos meses, não caiu do céu por acaso. É uma convocação. Novo começo. O céu está pronto para transformar tua vida. Esteja preparado. Escuta esta palavra como se ela chegasse envolta numa brisa que abre uma porta. Suave, mas decisiva. Hoje eu venho declarar que algo começou a se mover acima de ti. E esse movimento tem nome: transferência, reposicionamento, aceleração divina. Não é sorte. Não é timing humano. É Kairos, o tempo determinado do Senhor, ativando-se sobre a tua história. Talvez tu tenhas caminhado por vielas de espera, carregando no peito uma pergunta que já deixou marcas. Será que isto vai acontecer comigo? Tu foste lapidado, pressionado, por vezes desacreditado até por teus próprios desejos. Portas cerradas, ministérios em estase, relacionamentos que murcharam, oportunidades que pareceram escapar pelos dedos quando tu mais tentaste agarrá-las. Eu vejo essa história. Eu reconheço esse rosto cansado. Mas ouve. Aquilo que parecia fim era apenas a reserva de espaço para algo maior. O entretempo não foi ausência de Deus, foi preparação de Deus. Talvez te sintas deslocado. Amigos antigos se afastaram. Aquilo que antes te dava prazer hoje soa vazio. À noite, tu acordas com um peso que não tem nome. Sonhas de maneira diferente. Sonhos que voltam como se quisessem te avisar. Às vezes há uma inquietação física, um zumbido no peito, como quando algo se expande dentro de um vaso. Não tenhas medo. Esses sinais não são punitivos. São sinais de que o calibrador do céu está reajustando a tua posição. Sinais que confirmam que o mover celestial já começou. Se esta palavra está tocando teu coração agora, comenta amém e permanece comigo até a próxima declaração. Dá um amém como reconhecimento, não apenas com os lábios, mas com o espírito, abrindo espaço para que o Senhor opere. Este é o único pedido de resposta que eu trago agora. Guarda o restante do teu coração para a ação que vem. O primeiro ponto que quero que tu entendas é a diferença entre atraso e preparação. O mundo chama de atraso aquilo que é tempo de Deus. Abacuque nos lembra que a visão espera tempo determinado. Não porque Deus seja lento, mas porque tudo tem uma época perfeita de cumprimento. E Isaías nos assegura que aquilo que foi preparado para ti, o Senhor o fará em seu tempo e quando chegar o chamado, acelerará o processo. Não confundas espera com fracasso. A espera é um molde que Deus usa para fortalecer e ampliar aquilo que tu carregarás depois. Toma um exemplo. Quando o oleiro trabalha o barro, ele não se apressa para formar algo frágil. Ele pressiona, retira, volta a amassar e às vezes deixa o barro descansar antes de moldá-lo novamente. Assim é contigo. Algumas fraturas que tu viveste foram necessárias para que as veias da tua alma pudessem abrir-se a um novo fluxo. Não reclame do trabalho do oleiro. Agradece porque aquilo que é feito com cuidado dura. Agora, presta atenção aos sinais que confirmam que o novo começo está chegando. Não são regras absolutas nem fórmulas mágicas. São pistas, como marcos na estrada que te mostram que o percurso mudou. Primeiro sinal. Sonhos mais vívidos, mensagens repetidas que não se encaixam na rotina. Se tu tens sonhado algo que insiste, presta atenção. Às vezes o Senhor fala pela madrugada, e o que tu achavas aleatório é mapa para tua nova estação. Segundo sinal. Isolamento involuntário. Quando pessoas se afastam, não é sempre rejeição. Às vezes é libertação de afinidades que te seguravam em um lugar menor. Perder peças no teu círculo não é sinal de derrota, mas de preparação para novas alianças. Terceiro sinal. Portas que fecham de forma definitiva. Isso dói, mas é parte do processo. Uma porta que se fecha agora evita que tu entres por caminhos que não correspondem ao que Deus tem para ti. Vê o fechamento como filtro e não como ruína. Quarto sinal. Paz estranha em meio à turbulência. Tu podes estar em crise,
mas sentes uma certeza, uma calma que não se explica. Essa paz é a marca de Deus serenando teu coração para receber o inédito. Quinto sinal: alinhamentos inesperados. Pessoas, ideias, oportunidades que chegam sem esforço aparente, como se alguém nos bastidores estivesse puxando as cordas no tempo certo. Reconhece esses sinais com discernimento. Nem todo sonho é profecia, nem toda perda é libertação. Mas quando vários sinais convergem, é como quando um orvalho crescente anuncia chuva, prepara a terra, abre as comportas. E aqui está o ponto central. O céu está ativando o Kairos sobre tua vida. A transferência que vem não é apenas externa. Trata-se de um reposicionamento integral. Identidade, autoridade, recursos, conexões. Quando eu falo de identidade, não falo de títulos humanos. Falo daquilo que Deus plantou em tua essência. Tu és escolhido, ungido para um propósito. Esta unção não depende de aplausos nem de currículo. Dependendo da tua resposta, ela vai emergir e manifestar-se de formas que antes pareciam impossíveis. Muitos que caminharam escondidos verão sua vocação emerger de dentro da sombra. O Senhor tem o hábito de transformar invisíveis em alvos de graça. E quanto à transferência? Ela pode acontecer de várias maneiras. Portas que se abrem para ministérios, conexões súbitas com pessoas de influência espiritual, recursos que chegam quando tua fé estiver alinhada com obediência, ou simplesmente uma mudança na tua atmosfera espiritual, que reduz a necessidade de esforço humano exaustivo. O que antes exigia degraus, se torna fluxo. Não digo que tudo será fácil. Digo que será Deus guiando teu passo. Quando Ele move, as circunstâncias se reordenam. Mas há uma advertência. Não confunda movimento com precipitação. Descanso profético não é inércia. Descanso profético é postura. É afirmar com fé que o Senhor está trabalhando. E no lugar de tentar forçar portas, tu te colocas em posição de receber. Isso exige disciplina. Orar sem desistir. Vigiar sem ansiedade. Preparar teu caráter sem manipular o resultado. O descanso profético é uma arma contra a pressa que arruína promessas. Quando tu aprendes a descansar, tu economizas energia para os propósitos que Deus trouxer. Agora, escuta isto com atenção. O inimigo tentou fazer de tua fase de preparo um terreno de dúvida. Ele soprou em teus ouvidos que nada aconteceria, que tu eras esquecido, que tu eras pequeno demais para o mover. Mas a palavra que eu trago é outra. O inimigo já perdeu. Não quero que tu imagines vitória sem luta. Haverá resistência. Mas a ordem já foi dada nos céus. A tendência do que Deus prometeu a teu favor é para a manifestação. A luta existe, mas o desfecho foi decidido pelo Senhor. Isso deve preencher teu peito de coragem. A coragem que eu peço não é temeridade. É confiança que age. É a coragem de dizer sim, quando a maioria dirá não, de assumir postura de fé quando o natural contradiz, de abrir mão de antigas seguranças para entrar num campo novo. É a coragem de trocar o conhecido pelo possível. Tu serás chamado a certas renúncias, não por perda, mas para ganho maior. Quando o Senhor te chama a subir, às vezes Ele pede que deixes algo no chão para que tu possas subir com as mãos livres. Vamos tratar de um tema que angustia muitos. A dor do processo. Lapidação dói, expansão machuca. Crescimento exige que antigas estruturas se rompam. Mas há uma distinção entre dor que destrói e dor que molda. A dor que Deus permite trabalha para restaurar a forma original criada em ti. Não confunda sofrimento com fracasso. Às vezes, é o mecanismo que Deus usa para criar um novo músculo no teu caráter. O preço pode ser alto, a recompensa será maior. Eu também quero ser claro quanto às manifestações que tu podes enxergar no teu dia a dia. Algumas mudanças serão rápidas, movimentos súbitos, que parecem arrancadas do nada. Outras serão graduais, como a alvorada que vira dia. Não coloque ansiedade em cima do teu destino com planos precipitados. Em vez disso,
Cultiva a abertura para que cada passo seja recebido com gratidão e sabedoria. Agora, deixa-me dar algumas instruções práticas, não como fórmulas, mas como disciplina espiritual que te posiciona para a ação divina. Primeiro, reconhece. Confessa para ti mesmo que algo novo está vindo. Confissão não é mágica, é reconhecimento que alinha teu espírito com o céu. Dizer "eu creio" não transforma a promessa em fato instantâneo, mas transforma teu coração em solo fértil para a semente. Segundo, prepara-te internamente. Isso envolve oração, leitura da palavra, jejum quando for convicto, ajuste de prioridades. Prepara-te no caráter antes de reivindicar a coroa. Muitas transferências fracassam porque o caráter não esteve à altura da responsabilidade. Deus valoriza fruto antes de multiplicá-lo. Terceiro, guarda relacionamentos estratégicos. Em tempos de reposicionamento, algumas relações se tornam alavancas. Cuida bem de pessoas de fé que te edificam. Ao mesmo tempo, liberta-te de laços que puxam teu espírito para baixo. Isso não é egoísmo. É gestão espiritual. Quarto, oferece gratidão. Gratidão não é sentimento ocasional. É declaração de fé que acelera o mover de Deus. Quando tu agradeces, mesmo antes da manifestação completa, tu te conectas com a confiança que abre portas. Quinto, mantém discernimento. Nem toda oportunidade é de Deus. Nem todo sopro é vento bom. Aprende a perguntar: isso edifica? Isso honra? Isso produz fruto consistente? O discernimento te protegerá de atalhos que parecem promissores, mas te desviam do caminho profético. Enquanto tu trabalhas nessas áreas, presta atenção na dinâmica espiritual que te rodeia. O céu opera com princípios: aliança, promessa, dignidade, preparação. O inimigo trabalha com sabotagem, dúvida, pressa, comparações. Onde houver dúvida cultivada, a fé murcha. Onde houver pressa, a rotatividade substitui a colheita. Por isso, tua responsabilidade é dupla: guardar teu coração e agir com sabedoria. Agora eu afirmo, com autoridade pastoral: algo vai começar a se revelar diante dos teus olhos. Não digo, será garantido hoje, porque não posso prometer datas. O Senhor é soberano no tempo. Mas eu digo que há estruturas celestiais sendo remanejadas a teu favor. Há um reposicionamento de peças que, quando se alinharem, farão tua vida entrar numa estação diferente. A tua estação de frustração está dando lugar à estação de transferência. A promessa tende a se cumprir. Tu não és um azarado. Tu és um escolhido em tempo de manifestação. Permite-me ilustrar com uma metáfora que podes guardar. Pensa num trem que há muito parou numa estação, talvez por falta de combustível, talvez por manutenção. Durante um tempo, o maquinista estudou cada componente, trocou peças, reteve passageiros para que o trem não seguisse com risco. Finalmente, o trem é reabastecido, os trilhos são alinhados e a locomotiva começa a roncar. No exato momento em que o maquinista puxa a alavanca, as portas se abrem e os lugares certos aparecem. Isso é o que estamos vendo agora. Um trem chamado destino começa a pegar velocidade. Tu não precisas correr atrás dele. Apenas te posiciona na plataforma certa. Cuida da mala, ajusta o coração e espera o chamado para embarcar. E qual é a postura da plataforma? Silêncio estratégico, observação vigilante, preparação ativa. Não é atitude passiva. Enquanto tu esperas, arruma a mala. Renova tua mente, fortalece teu espírito, cultiva relacionamentos que te edificam. Se houver chamados práticos, uma oportunidade de serviço, um convite para ajudar, atende fielmente. Deus honrará a tua fidelidade no pequeno quando for para o grande. Haverá também um tempo de reforma interna. Deus costuma trabalhar de dentro para fora. Por isso, tu podes sentir contrição por hábitos antigos, ou ver áreas de orgulho sendo expostas. Não rejeites esse processo. Quando o Senhor lapida, Ele revela o metal puro que há em ti.
E só o metal puro sustenta a pressão da nova responsabilidade. Agora quero falar diretamente ao teu coração sobre a resistência que virá. Isso é real. Quando o movimento celestial começa, o reino das trevas tenta tumultuar, trazendo medo, lembranças, ataques repentinos na saúde, ou frustrações em ministérios. Não te surpreendas. Prepara-te para a batalha espiritual com armas espirituais. Oração, jejum, palavra, comunhão com irmãos que oram contigo. Mas não transformes a batalha em obsessão. O foco é a vitória, não o inimigo. Quando tu mantens os olhos no Senhor, o inimigo perde grande parte de seu poder. Neste ponto, tu podes estar perguntando: como saberei se estou sendo enganado por esperanças vazias? A resposta exige equilíbrio. Se há fruto, mesmo que pequeno, em tua vida, se tua fé produz amor, paciência e serviço, se tens confirmação por meio de testemunhos e convicção interior, então há probabilidade de que seja o mover verdadeiro. Quando a espera produz amargura, desconfiar é saudável. Quando a espera produz caráter, então tu estás sendo preparado. E agora chegamos à parte em que o céu começa a intervir de maneira mais explícita. Não posso dar datas, nem afirmar resultados automáticos, mas eu vejo sinais de alinhamento prático que antecedem a ação. Portas estratégicas sendo serenadas, pessoas sendo movidas para teu favor, oportunidades sendo colocadas diante de ti de forma que parece coincidência, mas não é. Tu sentirás conexões que antes pareciam distantes tornando-se próximas. Essa é a transferência que eu venho falando. Quando a transferência vier, algumas coisas serão evidentes. Portas que permaneciam fechadas abrirão sem que tu as forçares. Conversas acontecerão no momento preciso. Recursos aparecerão para que possas operar com integridade. O teu ministério ou vocação será confirmado por pessoas e circunstâncias. Tudo isso, contudo, exige que tu não te precipites. Aquele que entra cedo demais pode perder o melhor. Por isso, a sabedoria é fundamental. Permite-me reforçar algo. Não esperes que o novo comece sem custo moral. Aumentar de posição demanda responsabilidade. Quando Deus te coloca no lugar, Ele confere autoridade, mas a autoridade exige humildade. Não permitas que a elevação inflacione teu ego. Mantém pés no chão e olhos no céu. A verdadeira transformação não é para alimentar uma agenda pessoal, mas para cumprir a vontade de Deus com serviço. Agora, eu te convido a um exercício prático. Por hoje, antes de finalizarmos este momento juntos, escreve 3 coisas que tu precisas largar para entrar no novo começo. Podem ser hábitos, podem ser relacionamentos, podem ser atitudes. Anota e apresenta ao Senhor. Não é ritual, é compromisso. Quando tu nomeias o que precisas largar, tu o tira da nebulosidade e o colocas diante de Deus para transformação. E para que não restem dúvidas, permite que eu seja explícito sobre as promessas. O Senhor não te prometeu um caminho livre de desafios, mas prometeu presença e direção. Quando as portas se abrem e as transferências acontecem, algumas pessoas que te feriram verão a mão de Deus operar. Outras ficarão para trás. Tu podes chorar, e chorarás, por aquilo que se rompeu. Mas a mão que sarou também é a mão que reconstrói. Neste momento, muitos de vocês podem estar sentindo o peso do milagre por vir e a tensão do preparo. Essa tensão é boa. É a corda sendo afinada antes da nota. Segura essa tensão e não a libere em desespero. Usa-a como trampolim. E aqui eu paro para enfatizar. O que vem não será somente rearranjo humano. É intervenção celestial. Não estou falando de meras oportunidades econômicas ou sociais. Falo de transformação integral. Identidade, vocação, casa, ministério, paz interior. Eu digo com humildade e convicção. O céu está pronto para agir sobre tua vida. A pergunta que fica é: tu estás preparado para receber? Prepara-te para um movimento que pode parecer estranho aos olhos naturais.
Pessoas que ontem te ignoravam, amanhã serão canais de benefício. Projetos pequenos serão ampliados. Chamadas internas se tornarão chamadas externas. Mas antes de tudo isso, há uma etapa inevitável: reconhecimento. Tu precisas reconhecer a chamada, aceitar o processo e alinhar teu coração com o propósito. E assim chegamos a um ponto de virada. O Senhor está movendo engrenagens invisíveis. Sopros sutis varrem teu ambiente. Sinais se multiplicam. Já se anunciam os primeiros acordes do que será a tua estação. Tu sentes? Talvez seja um leve aquecimento no peito, ou uma claridade que começa a nascer nas tuas decisões. Segura essa sensação. Não a desprezes. É o princípio de uma canção que ainda será entoada em público. Nos próximos instantes da tua vida espiritual, prepara-te para respostas que não cabem no plano natural. Mas, enquanto o céu trabalha, mantenha a tua postura. Vigilância com paz, ação com sabedoria, gratidão com humildade. Não transformes a espera em ansiedade, nem a resposta em ostentação. Tu és escolhido para algo maior que teus medos. Agora, antes de prosseguir, quero que fiques atento a uma coisa. Haverá uma curva onde tu terás que decidir. Essa curva é a escolha entre voltar ao velho conforto ou avançar para o novo risco. Muitos recuam quando o risco aparece, mas os escolhidos avançam. Se tu queres entrar no novo começo, prepara-te para fazer escolhas que confirmarão teu novo lugar. Escolhas que podem doer, sim, mas que abrirão caminho para a manifestação do propósito divino. Segura firme essa verdade. O céu já começou a se movimentar por ti. As ferramentas espirituais foram colocadas em posição. Não é tempo de desespero, mas de expectativa bem fundamentada. Não é tempo de orgulho, mas de posicionamento humilde. Não é tempo de procrastinar, mas de responder com fé. E agora, deixando essa preparação firme no teu espírito, eu te conduzo a uma passagem mais prática do que vem. Ainda que não possamos detalhar todo o trajeto, há gestos que tu podes praticar desde já para facilitar a entrada no novo começo. Mantém teu coração quebrantado por aquilo que te corrói, mas firme na confiança de que Deus age. Perdoa quando necessário. Perdoa para abrir mãos e não carregar pesos. Serve onde tu estás com excelência. Serviço fiel é porto seguro quando a tempestade vem. Investe tempo em comunhão com pessoas de fé. Alianças espirituais multiplicam graça. Eu poderia continuar dando exemplos, listar histórias de gente que passou pelo vale e viu a montanha se abrir, mas prefiro trazer-te de volta ao teu espaço interior. Fecha os olhos por um momento, se puderes, e imagina uma porta antiga que se abre lentamente. Por trás dela, uma luz suave banha o chão. Não é luz estridente. É uma luz morna, convidativa. Sente o calor dessa luz. Isso é o novo começo. Não te apresses a atravessá-la sem equipar-te. Respira, agradece e espera pelo sinal para entrar. Agora, neste ponto da caminhada, algo está prestes a acontecer em teu ambiente imediato. Eu não posso listar todas as formas, nem prometer timing humano, mas eu vejo movimentação. Alianças sendo costuradas, termos sendo acertados, oportunidades sendo liberadas. Tu vais perceber que algumas portas começam a se abrir com menos luta. Talvez uma ligação, talvez um encontro casual, talvez um sonho que se torna plano. Fica atento, e quando a porta se abrir, entra com humildade e gratidão, sabendo que o tempo do céu te alcançou. Enquanto esse momento se anuncia, prepara a tua casa interior. Ajusta teu caráter, renova tua visão, fortalece tua fé. Fortalece também teu corpo, porque a nova estação demanda energia. Começa a cuidar de detalhes práticos. Organiza papéis, responde mensagens que tens deixado para trás. Fecha ciclos onde for preciso. Isso demonstra maturidade para a autoridade que virá. E assim, caminhando entre o que foi e o que será,
tu te posicionas para a transferência. Neste instante, o Senhor está preparando os instrumentos. Não é momento de invenção humana, é momento de cooperação com o divino. Coloca a tua vontade à disposição, mas deixa que Deus dirija a ordem dos acontecimentos. Por fim, antes que eu conclua esta etapa de fala, quero te deixar com uma pergunta para o silêncio do teu coração. Se o céu está pronto para transformar tua vida, como tu queres ser transformado? Pede com clareza. Não peça apenas pelo atalho, pede pela forma, pelo caráter, pela sabedoria para sustentar o que vier. Pede por graça para administrar o novo. Pede por corações que se alinhem com teu projeto divino. Segura essa pergunta como farol. Responde a ela em oração. Não como um ritual, mas como uma entrega concreta. E quando perguntarem por tua direção, sê franco. Tu estás em transição. Tu estás em preparação. Tu és o escolhido sendo afinado para a nova estação. Agora eu te convido a permanecer vigilante. Ainda há mais por vir. E o que eu disse até aqui é apenas a abertura de um livro que Deus começou a escrever sobre tua vida. Sente a tensão boa dessa espera. Usa-a para fortalecer tua fé. O céu está pronto para transformar tua vida. Estejas tu preparado ou não, o movimento já começou. Prepara-te para andar com passos de quem sabe que a mão de Deus lhe guia. E quando a porta se abrir, entra sem medo, porque o Senhor já tem o mapa do teu destino nas palmas das mãos. Se esta palavra te alcançou, compartilha com outro escolhido que precisa ouvir. Não retenhas o que o céu te deu. Multiplica. Agora que já sentiste a brisa do chamado, presta atenção às ações que realmente importam. Não se trata de correria nem de displays públicos de fé. Trata-se de posicionamento interno que se reflete no externo. Novo começo. O céu está pronto para transformar tua vida. Esteja preparado. Essa é a convocação. E preparação implica escolhas concretas, disciplina diária e coragem para deixar ir o que te prende ao passado. Primeiro, aceita a realidade da transição. Quando uma estação muda, não adianta fingir que o cenário anterior ainda serve. Árvore que frutifica precisa de galhos aptos a sustentar o fruto. Se há frutos que tu desejas ver, começa por fortalecer os ramos. Ou seja, cuida do teu caráter, das tuas decisões, das tuas atitudes. Pequenos deslizes assentados no cotidiano corroem credenciais maiores. Se queres entrar no novo, começa pelo que ninguém vê. Integridade no privado, fidelidade nas pequenas tarefas, domínio sobre palavras impensadas, cuidado com as finanças que tens, respeito pelas promessas que já fizeste. Segundo, trabalha o teu espírito com constância. Não falo de religiosidade mecânica, mas de disciplina espiritual que te torna sensível ao mover do Senhor. Ora sem teatralidade. Lê a palavra com fome, não com checklist. Busca comunhão autêntica com irmãos que caminham em fidelidade. O trabalho de preparação é cotidiano. Levantar cedo para orar. Reservar momentos de silêncio. Permitir que a Escritura molde teu pensamento. Essas práticas são como afinar instrumentos antes do concerto. Sem afinação, a sinfonia perde o timbre. Terceiro, pratica o desapego ativo. O novo exige mãos livres. Há coisas que serão deixadas no caminho porque não cabem na tua nova dimensão. Talvez sejam amizades que puxam para trás, hábitos que te diminuem, ou projetos que consumiram teu tempo sem retorno. Anota-os, ora sobre eles e toma decisões. Isso não é frieza. É sabedoria para o gerenciamento do altar que Deus quer levantar em tua vida. Deixar ir não significa perder. Significa fazer espaço para o que Deus quer trazer. Quarto, prepara a tua casa prática. A preparação interna pede manifestações práticas. Organiza papéis, limpa túneis legais, responde às pendências, ajusta horários, cuida da saúde física. A nova estação exigirá energia, disponibilidade e clareza de mente. Lembra do trem que falamos.
Estar pronto na plataforma significa ter a mala certa, ter documentos prontos, ter o coração pronto. Não deixes para arrumar o figurino no momento em que a porta já estiver aberta. Quinto, guarda tua comunidade espiritual. Em tempos de transição, precisamos de aliados, pessoas que te aconselhem, que orem por ti, que corrijam com amor. Não te isoles sob o rótulo de espiritualidade superior. Aquele que caminha sozinho tropeça mais fácil. Procura líderes discernidos, irmãos firmes, pastores que têm frutificado. Faz alianças que edificam, não parcerias que te invalidam. Comunhão verdadeira fortalece teu discernimento. Sexto, alimenta a audácia de pedir com sabedoria. Não peça apenas pelo atalho. Pede por graça para administrar o que vier. Pede por visão para governar com justiça e por sensibilidade para não ferir. Pedir sem preparo resulta em bênção desperdiçada. Pai Celestial honra súplicas que vêm acompanhadas de caráter e responsabilidade. Existe também um cuidado importante que eu quero que tu carregues: a necessidade de discernimento sobre as portas que se abrem. Nem toda oportunidade é a porta certa. As portas de Deus costumam confirmar-se por paz interior, por testemunhos corretos, por alinhamento com a palavra e por provas de fruto. Se uma abertura traz confusão, dissolução de ética ou te isola espiritualmente, hesita. O inimigo copia, imita e engana através de aparências. Aprende a checar a placa de "é daqui que vem", com oração, aconselhamento e observação. Segue comigo. Lembra de Abacuque, que nos ensinou sobre a espera da visão. A visão espera um tempo determinado. Isso nos ajuda a entender que o Senhor não opera por pressa humana, e tampouco por omissão. Há um sincronismo divino que às vezes exige paciência ativa, e Isaías nos lembra que Deus pode apressar aquilo que Ele mesmo determinou. Então, há um balanço entre firme esperar e reconhecer o sinal para avançar. Esse discernimento vem na oração e na obediência humilde. No processo, prepara-te para a oposição clara e sutil. Quando o mover celestial se aproxima, o adversário intensifica ataques em áreas sensíveis: família, finanças, mente, saúde. Não estranhe se velhas feridas reabrirem como teste. Isso é parte da guerra espiritual. Mas não se concentre no ataque. Concentra-te na autoridade que te foi dada. Usa armas espirituais. A oração fervorosa, a palavra declarada com fé, a comunhão com irmãos, o jejum quando houver convicção. Não transforme a batalha em espetáculo. Transforma-a em prática de vitória. E lembra, a vitória foi decretada, ainda que a luta continue. Vou agora compartilhar contigo palavras de ativação. Não são fórmulas místicas. São declarações de fé que te ajudam a alinhar teu espírito com o mover dos céus. Dize comigo, no silêncio do teu coração ou em voz baixa, com convicção: Senhor, eu reconheço que estou em transição. Eu quero cooperar com teu propósito. Eu rejeito a dúvida plantada pelo inimigo e escolho crer na fidelidade do Senhor. Abro mãos do que me prende e peço graça para andar com integridade na nova estação. Entrego minhas escolhas ao teu governo. Guia-me para as portas que me apontas. Não transformes essas frases em fórmula mágica. Usa-as como ferramenta de alinhamento. Deixa que elas reconfigurem teu pensamento. Agora vou te apresentar sinais mais práticos que antecedem a transferência, além dos que já citamos. Presta atenção, porque alguns serão sutis. Sinal administrativo. Processos que estavam emperrados começam a andar. Documentos que antes se arrastavam recebem atenção. Pessoas-chave lhe respondem com prontidão. Não subestimes a burocracia que começa a respirar. É uma das formas práticas como Deus reorganiza teu caminho. Sinal de favor relacional. Alguém que tinha influência sobre uma porta se lembra de ti. Traz recomendações, indica com entusiasmo. Isso não é coincidência. É favor sendo ativado. Sinal de clareza vocacional. Tua missão interior repete-se com mais nitidez. O que era rascunho, torna-se contorno.
Quando a vocação se afirma, as ações naturais e sobrenaturais se alinham. Sinal de provisão ordenada. Recursos chegam num momento de necessidade com integridade, não em atalhos duvidosos. Provisão que honra e permite serviço é sinal de bênção legítima. Sinal de confirmação por fruto. Onde tu começares a andar, surgem sinais de fruto. Pessoas alcançadas, portas que se abrem para o serviço, vidas transformadas. Fruto é evidência. Ao observares esses sinais, não te precipites. A pressa pode ser inimiga da colheita. Em alguns casos, Deus permite um teste antes da confirmação plena. Uma oportunidade pequena que revela como tu administras o pouco. Sê fiel no pouco, e a fidelidade no pouco abrirá o recurso maior. Quero compartilhar 3 histórias que ilustram esse movimento, sem nomear pessoas reais, mas trazendo imagens para teu coração. Primeiro, pensa num homem que trabalhou anos num projeto quase invisível. Noites de estudo, portas batidas sem resposta, mensagens sem retorno. Numa manhã qualquer, uma ligação mudou tudo. Um líder que lhe observava de longe abriu uma janela de oportunidade. O que pareceu coincidência era fruto de fidelidade diária. Ele não foi promovido por prestígio pessoal, mas por constância. Segunda imagem. Uma mulher cujo círculo de amizade murchou ao longo de uma temporada. Ela sentiu abandono. Ociosa, considerou voltar a viver como antes. Porém, ao invés de procurar qualquer companhia, ela se abriu ao Senhor e cultivou comunhão com poucos irmãos. Alguns meses depois, ela foi chamada para liderar um ministério que só podia ser exercido com pessoas de caráter. As amizades que restaram eram as que sustentaram a missão. O que parecia perda foi filtro. Terceira cena. Um jovem que experimentou uma repentina visão interior sobre um ministério entre jovens. Ao confessar essa visão a um mentor, recebeu treinamento, oportunidade para palestrar e depois foi chamado para coordenar um projeto. A visão inicial teve passos práticos, formação, teste e depois confirmação pública. Nunca houve atalho, houve processo. Esses exemplos mostram um padrão. Preparação, teste, confirmação. Aceleração verdadeira honra esse caminho. Tudo aquilo que pula o processo costuma fraquejar diante do peso da nova responsabilidade. Agora quero falar diretamente sobre identidade, porque a transferência verdadeira começa no ser antes do ter. Tu és chamado a viver a identidade que Deus te deu. Identidade é a coroa invisível que determina a forma como tu governa as circunstâncias. Quando o teu ser estiver em ordem, alinhado com humildade, fidelidade, serviço, o ter surge com maturidade. Não invertas a sequência. Quantas vezes vemos pessoas com títulos e sem caráter? Esses descompassos resultam em queda rápida. Reclamação comum. Eu já servi tanto porque nada acontece. É uma dor legítima. Mas às vezes, o que falta não é mérito, e sim maturidade em áreas específicas, domínio emocional, visão clara, disciplina financeira ou relacionamento com autoridades espirituais. Pede ao Senhor para te mostrar onde ainda não estás pronto. Receberá essa correção com humildade, e a cada ajuste, a promessa do novo ganha velocidade. Chegando ao clímax desta palavra, eu profetizo que, para muitos aqui, está prestes a ocorrer uma sincronização divina. Coisas que pareciam desconexas serão colocadas em ordem. Pessoas que não sabiam do teu chamado serão colocadas no teu caminho para confirmar, tocar e abrir portas. Recursos serão organizados de modo a permitir serviço e sustentação. Não garanto calendário humano. Garanto que o mecanismo está em andamento. Se tens preparado o teu interior, se tens guardado tua postura, se tens feito o trabalho pequeno com excelência, haverá confirmação. E quando a confirmação vier, entra com humildade, administra com sabedoria e dedica tudo à glória de Deus. Eu sei que muitos carregam medo de errar neste momento. Medo de assumir algo para depois perder.
Medo de se expor e ser ferido novamente. Esse medo é compreensível, mas não pode ser teu comandante. A fé é a coragem de caminhar mesmo com incerteza, porque tu confias naquele que te chamou. Não confunda coragem com imprudência. Coragem alinhada com sabedoria é fruto de oração e conselho. Enquanto nos aproximamos do fechamento, quero deixar contigo um conjunto de ações práticas e imediatas, passos que podes tomar já hoje para continuar a caminho do novo começo. Declaração matinal. Ao acordar, declara por fé 1 a 3 frases de alinhamento com teu chamado. Não é repetição mecânica, é posicionamento do coração. Reunião semanal de revisão. Separa um tempo na semana para revisar prioridades. Que projetos continuam? Quais precisam de cancelamento? Que relacionamentos precisam de atenção? Rede de confiança. Identifica 3 pessoas que te conhecem e que podem aconselhar com verdade. Constrói diálogo com elas. Não vivas em silêncio. Pequenas fidelidades. Escolhe uma tarefa aparentemente pequena e cumpre-a com excelência por 30 dias. Observa o que muda. Gratidão diária. Antes de dormir, lista 3 sinais de provisão, mesmo que pequenos. Gratidão cultiva expectativa saudável. Ao fizeres essas coisas, estarás cooperando com o mover do céu. Lembra, há uma alquimia entre tua responsabilidade e a ação divina. Deus honra o esforço de quem se dispõe. Agora eu levanto uma palavra de decreto profético sobre tua vida, não como promessa automática de sorte, mas como declaração do que o Senhor quer realizar naqueles que se posicionam. Declaro que os instrumentos celestes foram afinados em teu favor, que portas começam a alinhar-se para teu benefício, que as pessoas certas serão colocadas na tua trajetória no tempo devido, que tua vocação se tornará cada vez mais evidente, que tua fé, temperada pela perseverança, produzirá fruto. Declaro também que as vozes da acusação perderão autoridade sobre teu caminhar e que a mão do Senhor te cobrirá com favor. Esta declaração depende do agir de Deus, e minha ordem é que tu recebas-a com humildade e gratidão. Ao receberes essa declaração, responde com obediência. O céu honra quem coopera. Levanta tua mão em espírito agora e aceita o que foi dito. Não como um passe livre para a imprevidência, mas como um posicionamento de fé. E por fim, um convite. Se tens sentido o chamado e queres alinhar tua vida de modo prático, escreve hoje o que tu irás largar, o que irás cultivar e quem serão teus conselheiros. Coloca prazos reais e responsabilidades. A promessa do novo não elimina a necessidade de método. Há uma bênção que eu quero invocar sobre teu caminho. Que a paz que antecede a vitória te envolva. Que a coragem te sustente nas curvas. Que a sabedoria te guie nas escolhas. Que a gratidão te mantenha em posição de receber. Que a tua casa interior seja preparada para abrigar a nova graça. Que teu ministério, trabalho ou vocação encontre solo fértil. Que tua voz produza salvação, consolo e direção onde for usada. Que a presença de Deus te acompanhe no embarque dessa nova estação. Lembra-te, novo começo não é apenas início de circunstâncias melhores. É reconfiguração de identidade, é maturidade para sustentar a promessa. Quando a transferência acontece, ela testa aquilo que veio com ela. Sê alguém que administra bem o pouco e será colocado sobre o muito. Agora te peço, não deixes essa palavra morrer em tua mente. Age, marca a tua decisão. Se já decidiste cooperar, escreve Amém nos comentários como confirmação. E se esta mensagem tocou teu coração, compartilha para que outro escolhido também se prepare. Inscreve-te no canal para receber outras palavras que te ajudem a permanecer firme na preparação. Caminha com coragem, com sabedoria, com gratidão, e esteja preparado, porque o céu está pronto para transformar tua vida. Nova estação te espera. Amém.